Pode deixar que eu estou preparadíssimo para a nossa última etapa dentro do processo seletivo, que muitas vezes pode vir antes ou depois também da entrevista. Então imagina, passasse pela entrevista com o RH ou com o gestor e agora a gente chega na mais temida etapa. A dinâmica. Vem cá que a gente vai desmistificar essa etapa e mostrar que ela não é tão difícil assim. Falando da dinâmica, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre ela. O principal objetivo da dinâmica é a gente compreender quais são as principais habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, que o gestor ele precisa enxergar em você para entender que você é capaz de assumir aquela vaga ou aquela posição. E para isso, vocês precisam entender que precisamos estar munidos de uma palavrinha muito importante que a gente falou logo no início, que é autoconhecimento. Então, só relembrando um pouquinho esse conceito e vou deixar para que Mário explique muito bem o que foi que a gente conversou aqui sobre autoconhecimento, mas é justamente você ter consciência daquilo que você é bom, daquilo que você precisa melhorar e, obviamente, das suas fraquezas que você precisa ter um pouco de atenção para, obviamente, linkar tudo isso com o seu objetivo profissional. Então, se eu estou buscando uma vaga de analista de logística, eu entendo que eu tenho uma comunicação muito boa, mas a minha organização não é tão legal assim e eu preciso melhorar a minha disciplina para que eu consiga ser um bom profissional. Mas depois que você conseguir entender um pouquinho mais sobre as suas forças, sobre as suas fraquezas, você vai entender em quais situações, em quais tipos de contexto você consegue se sair melhor ou aqueles contextos onde você vai precisar pedir um pouco de ajuda. E é justamente nessa falta de autoconhecimento que as pessoas pecam mais e cometem grandes erros dentro de um processo seletivo. E aí eu já começo a falar de alguns erros, irei trazer aqui para vocês 4 principais que nós como recrutadores mais enxergamos em um processo seletivo. O primeiro erro é o falar demais. A gente sabe que nesse momento da dinâmica, a gente quer mostrar o quanto a gente tem potencial, o quanto nós temos boas ideias, o quanto nós somos bons, mas você precisa entender que esse também é um momento de escuta. Então, se você está realizando uma dinâmica sozinho, você precisa estar atento às opiniões e aos pontos de vista trazidos pelo recrutador ou pelo gestor da vaga. E se você está em uma dinâmica em grupo, você precisa ouvir o seu time. Porque se a dinâmica ela foi posta de forma coletiva e esse problema foi dado para que vocês resolvam, esse problema ele precisa ser resolvido por todo mundo que está envolvido, não só apenas por você. E, obviamente, a gente querer falar demais, a gente querer se impor demais, pode fazer com que as outras pessoas se sintam desconfortáveis e o gestor, enxergando essa postura, pode estar justamente projetando no dia a dia da empresa e, obviamente, não vai ser tão legal assim trazer uma pessoa que tome o fôlego de todo o grupo. Então, toma muito cuidado e seja muito assertivo. Traga sempre suas opiniões muito bem embasadas e dê o espaço para que você consiga ouvir as outras opiniões e principalmente ponderar quando for necessário. E do outro ponto da extremidade a gente tem a omissão. Então, se você é uma pessoa que está dentro de um grupo e deixa com que os outros integrantes falem, guiem todo o rumo do grupo e simplesmente acatem todas as ideias e todos os direcionamentos que são trazidos, seja ou por vergonha ou em alguns casos também por preguiça e comodismo, você pode estar dando um belo tiro no seu pé. Se o grupo ele foi posto para resolver aquela situação, você como parte dele precisa contribuir ativamente para isso. E, obviamente, nenhum gestor quer um liderado passivo ou reativo na hora de resolver problemas. Entenda que uma empresa lida com problemas todos os dias e autonomia e proatividade é algo muito importante. Então, sempre se faça presente e sempre pondere quando você acha que for necessário. E por falar em ponderação, na hora em que você for trazer as suas opiniões, sempre embase-as em dados, em fatos que consigam mostrar para as outras pessoas porque as outras pessoas devem ouvir ou seguir aquela ideia em detrimento de outras. Não basta apenas você falar num tom agressivo ou falar num tom mais alto ou deixar com que as outras pessoas elas sejam silenciadas. Tome muito cuidado com o tom da sua fala. Entenda que você está se relacionando com outras pessoas, que você precisa estar fazendo com que o ambiente ele seja harmonioso e que todo mundo consiga enxergar aquilo que você está vendo e não é gritando que a gente vai conseguir fazer isso.
E aí também já trago um outro ponto e é um erro que persiste muito em uma situação muito específica. Digamos que existe um integrante que está fazendo parte de um grupo, é um integrante bastante ativo, proativo também, falante, e naturalmente os outros integrantes acabam tendo uma postura um pouco mais omissa, um pouco mais retraída e até mesmo um pouco mais tímida. Então, tome muito cuidado com essa falta de coletividade. É muito normal a gente achar que estamos nos destacando em um grupo onde grande parte das pessoas são introvertidas e somos nós ali as pessoas que estamos falando, ditando como deve ser feito e entre outras coisas. E nossa ideia pode até ser legal, mas isso pode mostrar uma postura extremamente egoísta e egocêntrica para os gestores. E ninguém gosta de trabalhar com alguém assim. Se você é o tipo de pessoa que sabe que vai tomar o fôlego do grupo, que é uma pessoa mais falante, mais proativa, é sua obrigação dar a oportunidade das pessoas também compartilharem, das pessoas também se expressarem e entender que as outras pessoas podem estar tímidas, podem estar retraídas ou podem se sentir ali que as suas ideias não sejam tão valiosas quanto as suas, que podem ser boas ideias. Mas você, tendo essa capacidade de liderança nata, precisa exercê-la também fazendo a inclusão das outras pessoas para que o grupo ele resolva toda a situação. E por fim, falando de uma situação aqui muito comum, a gente tem ali uma dinâmica de 30 minutos, o grupo decide seguir a sua ideia. E aí todo mundo começa a trabalhar naquela ideia durante uns 10 minutos. E aí depois todo mundo decide redirecionar a rota. E como é que você fica? Obviamente frustrado, muito decepcionado. Mas calma, antes de bater o pé como uma criança birrenta e fazer ainda mais birra, haja como adulto. Entenda primeiramente por que houve esse redirecionamento da rota. Então, o que é que aquela ideia que você trouxe inicialmente estava levando para o grupo, para qual lugar? E, obviamente, essa nova ideia, onde é que ela vai estar encaminhando o grupo também? Para que você consiga ter essa clareza de que você precisa desapegar desse outro caminho e traçar essa nova rota com um grupo que vai levar para vocês em um lugar muito melhor do que o anterior. Muitas vezes é normal estarmos apegados emocionalmente a uma ideia ou algo que a gente acha muito bom, mas a gente precisa entender que ouvir a opinião das outras pessoas e que causalidades e essas intercorrências podem acontecer e a gente vai precisar mudar os nossos planos. Então não se apegue, entenda o porquê não vamos mais seguir por esse caminho, iremos seguir para outro. E, obviamente, se você enxergar que esse outro caminho não vai levar um grupo aonde vocês desejam, deixe isso muito claro, explicando os porquês e embasando tudo isso em fatos e em dados, para que não seja simplesmente um achismo por sua parte e, obviamente, um apego seu. É difícil? Não é difícil, se a gente ficar praticando e simplesmente se autorregulando sempre. Precisamos ter muita atenção aos nossos comportamentos e reforçando o nosso primeiro encontro, precisamos ter muito autoconhecimento para entender justamente onde é que a gente pode pecar e durante esses momentos muito específicos a gente está atento e principalmente dar a oportunidade de sermos melhores sempre e obviamente conseguirmos aí essa aprovação. E aí, gostou? Agora a aprovação está nas suas mãos. Colocando tudo isso que a gente trouxe aqui, eu tenho certeza que na próxima vez que você abrir a sua caixa de entrada, você vai ficar muito feliz com a notícia que você tanto deseja receber. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E agora, falando, obviamente, sobre imagem, sobre como a gente pode se portar e como a nossa imagem fala muito sobre nós, vou deixar Mário abrir alas aí para mostrar para vocês como a gente pode passar uma imagem mais profissional e muito bem mais confiável.